A gente vai falar hoje sobre uma coisa diferente que está todo mundo falando, que é uma tal de inteligência artificial e como isso tem mudado os trabalhos, as formas dos trabalhos, as carreiras, a empregabilidade e a renda das pessoas. Hoje a gente está falando de carros autônomos, ou seja, você já tem carro que dirige 100 pessoas. Você já está falando de produção de conteúdo via inteligência artificial. Você já está falando de avatares que têm a cara da Renata, a voz da Renata, mas ela não gravou. Então, hoje a gente vai falar tudo isso com você aí. Então, fica ligadinho nos próximos minutos. Não descola da gente, que tem muita coisa boa falando de inteligência artificial. Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast na Facu. Mas antes, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com quem você ama, com quem você pode ajudar, porque assim, a gente não pede para você se inscrever no canal ou para curtir esse vídeo, porque é importante para a gente. Porque cada vez que você curte, compartilha ou comenta aqui, isso vai para pessoas que têm um perfil parecido com você. Então, se esse podcast foi legal para você, então faz a boa, coloca isso daí nos seus comentários, na sua curtida e se inscreve no canal para que isso fique também recomendado para as pessoas que queiram saber tudo sobre IA. E é isso que a gente vai falar hoje com duas personalidades que a gente sempre traz gente muito boa para falar com vocês. E hoje a gente está aqui com a Juliana Daurício, professora mestre Juliana Daurício, que para mim é a Ju, e também com o Thiago Mansur, né? E a Ju é coordenadora acadêmica da pós-graduação de uma empresa gigante de educação, e o Thiago também faz parte dessa mesma escola, sendo head de Digital Learning AI Products. Ele vai explicar o que é essa sopa de letrinhas para a gente. E também vai contar histórias que aqui nos bastidores ele contou para a gente e eu nunca pude imaginar. Então, Thiago, Eric, que você bom, né? aqui, Estamos aqui sempre também. como eu co-host. Então, a pedido do marketing, então, não esqueça, me contribua aqui com a gente Muito nas bom, suas muito falas. bom. Hoje a gente estou bem feliz porque é um tema que mexe bastante com o nosso dia a dia. A gente já usa a inteligência artificial bastante no nosso dia a dia, mas você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de como isso pode te ajudar na carreira, no seu desenvolvimento e para onde tudo isso está indo. Então, permaneça no vídeo que você vai ter dicas aqui essenciais para o seu desenvolvimento e para sua carreira. A gente vai falar de mercado e de dinheiro, como você ganha dinheiro nessa história. Então, Thiago, começa contando o que é um Head of Digital Learning AI Products. Legal. Primeiro, agradecer o convite, Renata e Eric, muito obrigado aqui pela oportunidade de compartilhar um pouco do que eu já vivi. Estou há 20 anos, mais ou menos, tratando dado, generalizando situações, que é a tal da inteligência artificial e machine learning. Eu trabalhei 12 anos no Itaú, então, nessa área, e nos últimos 3 eu tenho atuado na Cogna. Já tive alguns cargos ali dentro, mas esse último é como que a gente embarca IA dentro do processo de aprendizagem do aluno mesmo. Né? Então, desde toda a parte de produção de conteúdo acadêmico até como isso faz parte do dia a dia do aprendizado do aluno. Né? Que sucesso! Você contou para mim que você está... A gente fez uma brincadeira aqui, falando que a IA é nova, e como que a gente vai fazer para explicar para vocês tudo isso? Ele falou, não, a IA não é nova, a IA existe há 20 anos, eu já trabalho há 20 anos com ela. Eu falei, Pelo menos eu 20 trabalho como há é 20 que é anos, isso, né? Então, Thiago, conta essa história pra gente. 20 anos trabalhando com IA, então a IA não é uma novidade? Imagina, não. Assim, o que a gente chegou agora no grande público, mas os modelos bem determinísticos e bem específicos sempre estiveram parte de grandes empresas, né? Então, o meu primeiro trabalho foi para uma fabricante de placa de vídeo, não é NVIDIA. Não é NVIDIA. Senão seria um dos milionários, otimizar, né?
E a ideia na época era 2007, 2008 mais ou menos, era otimizar a fabricação de quais eram os melhores chips da placa de vídeo que venderia mais. Então, pegava todos os dados de venda dessa empresa e falava, ó, você precisa de uma placa de vídeo assim, um processador assim. Então, dava a projeção da melhor placa de vídeo. Então, isso foi há quase 20 anos atrás. De lá para cá, vários projetos nesse sentido e foi evoluindo muito, né? Qual que era a grande restrição? Era o poder computacional. Então, antes você tinha aqueles servidores que era dificílimos chegar e conseguir ter em grande escala. Então, eu estava até contando que um dos projetos no Itaú que eu participei foi fazer a automação do depósito de cheque, né? E para conseguir ler o cheque, precisava de máquinas que não existiam. Então, a gente teve que fazer um pedido para construir nos Estados Unidos e trazer para o Brasil. Hoje, com esses grandes clouds, esses grandes computação em nuvem, você aperta um botãozinho e em poucos minutos você tem um e todo poder mundo acha, computacional não, isso é super incrível. tranquilo, né? Mas não sabe a engenharia que tem por trás, né? E aí isso habilitou modelos muito mais complexos, habilitou modelos e disseminou para todo mundo conseguir utilizar, né? Então, antes era algo muito específico para um produto específico dentro de uma empresa. Hoje, assim, tá parte do seu dia a dia. Qualquer um hoje, assim, lida com centenas de IA no dia a dia, né? Isso aí. Porque às vezes parece que antes tinha um uso muito mais estruturado e pensado, porque era muito caro, você não podia ter isso em escala, né? Sim. Mas agora a IA veio com mais força para diminuir as atividades repetitivas no início, né? Pelo menos as que a gente consegue fazer isso de forma automatizada, mas isso que foi para o grande público, né? Mas ainda você tem IA uma profundidade gigantesca para cirurgia, para diagnósticos, no domínio né? de textual, né? Então, antes era algo específico para fazer alguma previsão, uma classificação, e hoje, para qualquer domínio que você precise lidar com texto, ela tá ali para te ajudar. E isso é praticamente 100% de todos os trabalhos e das atividades do dia a dia, né? Sim. Maravilha. Então, entendido o que o Head de Digital Learning faz, né? Então, Ju, se apresenta. A Ju já é pedido de bis aqui pra gente. Então, terceira canta a música, né? Então, Ju, se apresenta aqui pra galera, porque muita gente quer saber depois, aproveitando, Ju. Fala para eles que estão ouvindo, e nosso podcast é da Nafacu, então é para quem quer entrar na faculdade, ou você que já está na faculdade e está fazendo direito e fala, mano, não é isso que eu quero fazer, será que tecnologia é bom, migrar? Então, fala para gente toda a sua história, né, de vida resumida em 1 minuto, por favor, e o que você estudou, né, para estar fazendo isso? E depois eu vou perguntar isso pro Thiagui. O que você estudou? Porque a galera quer saber. Bacana demais, muito obrigada. Sempre gostoso estar com vocês. Bom, eu sou formada em Tecnologia da Informação para Gestão de Negócios. Eu estudei no colégio já comecei colégio na área de Informática na Unicamp. Aí depois eu fui para a FATEC fazer a graduação. Aí eu fui para mestrado e pós-graduação ao mesmo tempo. Aí fiz Gestão de Negócios, Gestão de Projetos e a minha pesquisa no mestrado foi em Inovação e Tecnologia, buscando identificação de incertezas e ruídos no processo. Mas o mestrado foi interrompido, voltei recentemente. Muito bem. Então, agora... Mas as pesquisas não param, né? E a carreira, nesse meio tempo, evolui, né? Por N questões, aí o mestrado... Minha orientadora foi embora, né? Eu tenho que chorar um pouco. Mas agora, vida plena de novo, a gente volta com todo o rigor aí, e vigor, na verdade, né? Para concluir as pesquisas. E eu sempre soube que eu queria estar na educação e que eu gostaria de trabalhar com tecnologia. E eu nunca me conformei em ver algo e falar, poxa, é assim que vai ser para sempre. Sim. Então, essa visão, ela sempre de tudo é assim ter feito, ela me incomoda muito até hoje. E mesmo na minha vida pessoal, a mudança é o que move os meus próximos passos.
Se eu tô muito na minha, eu já pego e falo, quais são as mudanças que eu tenho que fazer? Você Acho que não eu tô gosta precisando de uma zona de mudança. Dá uma conforto. chacoalhada. Mas é Isso. muito bom, né? A curiosidade, né? Sim. A curiosidade é o que move o mundo. E é o que eu falo, o que a gente tira do ser humano conforme ele vai crescendo é a curiosidade, né? Então, não sei se vocês têm filhos pequenos, eu já não tenho mais, mas a criança de 2 anos, até uns 5, ela é o porquê de tudo, né? Por que que o céu é azul? Por que que a rosa é vermelha? E essa curiosidade, isso vai se perdendo. Então, para continuar estudando e para continuar não entrando na zona de conforto, a gente tem que ser curioso, né? Curioso a vida Totalmente, toda. totalmente. E você citou um exemplo muito engraçado. Eu estava estudando um pouco sobre a área de direito Uhum. e como é que eles estão aplicando a inteligência artificial, né? Essa parte ética, essa questão Uhum. toda ética que já está vindo mais à tona e as profissões que estão surgindo a partir disso. Então, eu estudei tecnologia, tá? Mas todas as áreas correlatas elas cabem para essa parte de Sim, inovação e tudo mais. sim. Quem é do direito, por exemplo, não pode trabalhar com inovação? Pode, gente, Claro tem que tanta pode, área né? do direito, mas depois acho que a gente vai entrar mais, né? Não vamos ficar dando spoilers. Spoilers. Mas tem um campo vasto aí para quem gosta de tecnologia, para quem gosta. Em todas as áreas você pode ter o viés, olhar para isso e se aprofundar mais principalmente na era da inteligência artificial. É importante porque você comentou aí do que pode mudar, assim, né? Tem muita empresa que fala assim, não, já tenho tecnologias aqui e tal, mas ainda não tem o mindset transformado, né? Porque tem algumas empresas que precisam passar pela transformação digital dela. E não é só ter uma ferramenta. Você tem que ter pessoas que pensam em melhorias digitais, em processos digitais, em automatização de coisas, principalmente na área do direito. Imagina, eu lembro, trabalhei em grande empresa recentemente, e a gente ia no jurídico, era uma pilha de documento em cima de cada mesa. E hoje, com certeza, a gente tem formas melhores de fazer análise de documento, de fazer aprovação, de fazer até jurisprudência Riscos facilita, jurídicos, né? né? Com E tudo certeza. mais. E você, Thiago, o que que um Head of Digital Learning AI estuda? Muito chique, né? Peraí, Muito, só muito segura aí, chique, segura aí. gente. Ele falou que no Itaú ele trabalhava com subscrição de cheque ou para leitura de cheque, não é isso? Compensação de cheque. Compensação. Você que é da geração Z, que nunca viu um cheque na vida, Pois é, linda. dá um Google E e vai ver o que você que é, vai né? descobrir que existia isso pra Existia gente um pagar as papelzinho coisas. Não. pra gente- O pessoal andava na carteira com aquele... Nossa, era A carteira ficava chique. desse Era tamanho chique, assim. era E chique. aí, O no It- final do mês, Quantas você tinha que ficar estrelas olhando quanto tinha você seu gastou em cheque? cheque, né? Que você Não, você colocava fazia a até a data. pose para fazer a assinatura do cheque. Eu tinha, meu pai foi diretor de uma indústria, né? Meu pai sempre trabalhou em indústria. E aí ele tinha conta no Banco Safra, imagina, naquela época. E a gente tinha contas acessórias a dele lá, né? Que ele punha um dinheiro Ela tá lá. usando um eufemismo. ali. Eufemismo. Ela tinha o cartão de crédito. Aí a já... gente tinha o cheque mulher, Cheque né? mulher. Que era uma moça e uma rosa. Parecia um papel de carta. E pra gente que tinha 16 anos, há 50 Cheque anos. personalizado, já fazia personalização. Era já. cheque mulher. Gente, agora é muito difícil. Mas e aí, Tiago, o que você estudou? Conta pra galera. Eu fiz ciência da computação na UFSCar, em São Carlos, então eu sou um cientista puro sangue, digamos assim. Exatamente. Olha o caderninho de anotações ali, já diz tudo. Exatamente. Mas eu nunca achei que eu ia para essa área e eu odiava matemática quando eu fazia. Tinha facilidade. Como mas assim? Mas eu não gostava, sério mesmo. Eu gostava de programar e tal. Tá. Mas 1/3 da faculdade era matemática, né? Com certeza. E eu não imaginava que eu ia usar isso no meu dia a dia, matrizes Isso. e polinômios. Então, assim, foi uma base super, super boa para mim. E no meio do caminho eu fiz um MBA de negócio com extensão nos Estados Unidos. E aí eu sempre usei esse meu know-how técnico, né, essa minha base de formação e sempre passando para essa tecnologia dentro de negócio. Então faz uns 10 anos que, para vocês que não sabem, não estão em empresa, a empresa é formada por várias áreas. Tem a área de tecnologia, que tocam projetos tecnológicos, tem as áreas de negócio, que estão mais ali no dia a dia do produto. E eu sempre tive, nesses últimos anos, esse papel de trazer
dados para decisões bem informadas dentro da área de negócios. Então, eu uso esse meu skill tecnológico que eu montei ao longo desses tempos, mas assim, não é um pré-requisito você fazer tecnologia de informação, fazer ciência da computação. Hoje, no meu time, eu tenho, por exemplo, de cientista de dados, uma teóloga, Teóloga? uma que fez Uau! biologia, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, metade só realmente fez Imagina o ciência da papo na hora do computação. almoço, né? Nossa, É pode, bem velho. divertido, mas Diverso. o que eu busco normalmente é o que vocês falaram, é o que a Ju comentou aqui, de pessoas que gostam de aprender, que estão sempre olhando, porque é ali onde você tira ideias boas, né? Quem fica sempre na sua casinha ou na minha formação, ela acaba não pensando diferente, né? Então, não resolvendo problemas muito complexos que surgem no dia a dia. Nossa, muito legal. Depois eu vou abrir aqui para a gente entender o que que uma teóloga faz numa equipe de IA, né? Porque para você que está aí assistindo a gente, seja no carro, no trem, no metrô, em casa, para você ver que não para porque você teve uma graduação, né? Então, você isso. está vendo que você pode estar dentro de um time. Não é um testado de vida para sempre. Definitivamente não é. Exatamente, né? E a gente vai entender como isso está mudando as profissões, né? E realmente, uma teóloga talvez nunca pensou na vida em trabalhar Não num sabe ela que a gente tá departamento falando de dela. IA, né? Ela logo saberá. Logo saberá. E aí, vou perguntar para vocês três, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre essa transversalidade da IA, né? E de como a gente está retendo talentos ou descobrindo outros talentos, né? Como Sim. que você acabou de falar que você está descobrindo talentos diferentes dentro de uma nova roupagem, né? Sou um pouco velha de educação, já estou com quase 27 anos nesse mundo de educação, e o que eu mais vi são as modas, né? Então, assim, teve a moda da internet, né? Teve o brinco que eu sou da época do EAD, que era um ePDF. Então, a gente tinha um máximo um PDF que o aluno acessava digitalmente, uma biblioteca, com alguns quiz, algumas perguntas, e isso em 2005 se chamava de EAD. E como hoje isso evoluiu para plataformas muito sofisticadas, que colocam a experiência do aluno no centro, como o LXP e tudo mais. Então, assim, como isso mudou, né? A tecnologia vem mudando o aprendizado e vocês estão nesse dia a dia. Então, assim, conta pra gente o que acontece de verdade no dia a dia de vocês, como que vocês estão abrindo oportunidades para outras pessoas de outras profissões e como que isso tem retido talentos, né? Então, a bióloga não perde o emprego mais se o curso de biologia fechar, né? Então, o que acontece nessa retenção e nessa criação de novas oportunidades? Começa aí, Thiago. O importante é que essa área de dados, essa área de IA e Machine Learning, ela sempre esteve, né? Então, até estava ouvindo um podcast no caminho para cá de um cientista que, além da pesquisa dele nessas IAs, ele fez um trabalho para o Liverpool para achar a melhor otimização da posição dos jogadores em um escanteio para fazer gol. Ele deu até o exemplo do gol do Liverpool por cima do Barcelona nesse último campeonato da Champions que teve. O quanto aquilo lá realmente foi treinado e foi pensado. Então, assim, isso está em praticamente todas as empresas, né? E não se limita a uma única profissão, uma única empresa. Então, como que você vai imaginar que você vai usar a IA dentro da educação hoje onde a gente estou, né? Até quando eu vim para a empresa, eu fiquei meio assim, pensando, nossa, qual que é o tamanho de oportunidade que eu tenho? E eu fiquei, assim, estupefato o quanto que a academia, né, os pesquisadores, o quanto que realmente a gente consegue embarcar a IA para fazer uma educação de precisão, de personalização do aluno, né? A gente saber exatamente qual que é o gap daquela pessoa e ter dois alunos que se formam no mesmo curso com caminhos completamente diferentes, mas no final a gente atesta que os dois estão saindo para o mercado com conhecimento, né? Nossa, que bacana. Então, assim, a gente, quando eu estava na faculdade também, a gente via essa história, né, de
apesar de ser online, que as pessoas acham que um online é massificado, você consegue fazer um online num formato individual, né? Isso é muito diferente, porque antes você tinha, era como se fosse um broadcast. É. Você tem o conteúdo, todo mundo vê daquela mesma forma e absorve cada qual do seu formato. O conteúdo é igual, mas a absorção é diferente. Agora, com o IA, você consegue personalizar assim, ó. Esse cara tem uma deficiência nesse tema. Perfeito. Vamos distribuir conteúdo e explicação mais focada para esse tema, porque nos outros ele já se desenvolveu. Da mesma forma que o outro é diferente, que ele tem uma outra dificuldade. Isso tem até, Renata, para regionalização. Você consegue ter personalização de conteúdo até em determinadas regiões, em situações complexas ou não, a IA consegue identificar qual é o tipo de conteúdo e o formato de conteúdo que tem que ser entregue para aquela pessoa absorver mais. Super bacana. E tem a teoria para isso, né? Na década de 80, um professor famoso, pesquisador famoso chamado Benjamin Bloom, ele descreveu o Two Sigma Problem. O que é isso? Que ele fez uma distribuição entre a quantidade de alunos e o professor e mostrou que quanto mais você tiver personalizado, quanto menos alunos o tutor tá, de uma turma de 30 alunos para um ensino individualizado, você tem um resultado do aluno 2 desvios padrões acima. Isso é pegar alguém que tem um baixo conhecimento e trazer ele para uma turma super especializada, Nossa, né? que legal, né? Isso para a Perfeito. faculdade também é legal, porque a gente tem a questão do ENAD, que também o ENAD para a gente quer dizer, se a faculdade é 1, ela não é tão boa, se é 5, ela é excelente. Então, a gente fica realmente na busca de trazer esses meninos para um número 5, que quer dizer, que atesta que o nosso ensino é de qualidade. Então, utilizando hoje ferramentas de cálculos, estatísticas, probabilidade e tudo isso, você consegue chegar nesses desvios padrões, é isso? Perfeito. E aí você pode embarcar tanto isso como no produto principal da empresa, como em todas as áreas, né? Então, com essas IA generativas hoje de produção de texto, resumo, então você pode desde uma área de marketing colocar no seu dia a dia para a criação do copy, que a gente chama, né? Que são as peças, até o próprio conteudista utilizar ali para sair do zero. O conteudista é o cara que produz o conteúdo acadêmico. Sair do zero ali da ideia inicial. Claro, assim, a gente tem que sempre pensar que as máquinas elas vão errar. Então, e erra mesmo. eu nem gosto muito de falar de automação por IA, eu gosto de falar de aumento por IA, né? É um termo em inglês, augment, e que em português a gente traduz como aumento natural, mas como que você aumenta o dia a dia das pessoas, como você faz elas produtivamente mais eficiente em pequenas... né? É um incremento do dia a dia. Se responder um e-mail, como que eu respondo com o tom certo para a pessoa correta. Então, tem um cliente com uma relação específica. Eu faço o e-mail do que eu acho e eu ponho ali para ter um e-mail mais respeitoso, que tenha mais a ver com o business desse cliente. Então, no dia a dia, a gente consegue embarcar isso pela empresa inteira, né? E Ju, eu vou te fazer uma pergunta que você não gosta de responder, mas eu vou te fazer. Já que ele puxou o carrinho, eu nem ia fazer a pergunta, mas eu vou... Porque, assim, o Thiago falou a questão de produção de conteúdo, de copy, são muitas profissões, né? Então, a gente está falando de profissionais que até então existiam e existem. E aí, Ju? Elas vão... Vai morrer? O copy vai deixar de existir? O professor vai deixar de existir? Nossa, Rê, você só me coloca né? Olha só. Bebe uma água, filho. Vou beber uma água aqui, gente. Isso é calor. Então, eu penso que as habilidades do professor já estão começando a mudar, né? Ontem, há 1 ano atrás, o conteúdo que os nossos professores entregavam, trabalhando diretamente com produção de conteúdo, ele era um conteúdo muito mais fruto da sua pesquisa, e isso exigia um tempo imenso para ele desenvolver um determinado conteúdo. Então, quando a gente fala em ensino adaptativo, né, essas questões que o Thiago trouxe, a gente está falando em superar um desafio de tempo, né, de timing mesmo, de oferecer isso a tempo dessa mudança fazer sentido no mercado. E para o professor, por exemplo,
ele hoje, eu não preciso mais falar, você pode usar, a ferramenta está dada, ele sempre vai utilizar. Agora, cabe a nós fazer uma curadoria, o professor ele vai desenvolvendo um olhar e uma forma de trabalhar com o prompt, né? Com os pedidos para essa IA, ele também vai aprendendo Com como é certeza. que ele usa. Então, hoje a gente tem professores que ainda trazem um conteúdo, você identifica que é feito por IA, né? Na academia, a gente tem vários níveis aí de aceitação e curadoria, e a gente garante o antiplágio, né? Sim. Isso para a gente é fundamental. Então, o que é pesquisa do professor? O que é pesquisa que está já plenamente divulgada, amplamente divulgada? A garantia do rigor acadêmico, as fontes. Então, tem professores que confiam cegamente na Dá inteligência um artificial. Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. E tem outros que já estão tomando mais cuidados. Então, essas habilidades de curadoria, de não confiar tanto, de ter esse olhar crítico para esse conteúdo, essa construção, ela é essencial. Até para manter a coerência, a coesão, a fluidez textual, que é algo que é próprio do humano. A inteligência artificial está aprendeu muito, está muito, muito, muito evoluída. Eu tenho, assim, relatos de experiência mesmo com essa produção em IA, que eu cheguei a perguntar, né? Gente, engenharia de prompt, todo mundo tem que saber de alguma forma, né? Alguém vai ter que começar. O que é engenharia E eu- de prompt? Fala Então, pra galera, porque às vezes você tem o cara do arroz ao chuí aqui. Aí você tem o cara lá que nunca ouviu falar, porque a gente vai falar um pouco dessa bolha que a gente acha que todo mundo conhece ChatGPT. verdade. E aqui na EducPay a gente tem uma academia gratuita para o pessoal de RH. Show. E aí a gente fez uma live, né, de tecnologia para RH e ela perguntou, quem conhece o ChatGPT? Teve gente que falou, eu nunca ouvi Nunca falar. ouvi falar. E assim, gente, baixa pelo celular, sabe? Faz os testes. Celular todo mundo tem. Tem mais celular no mundo do que gente. Então, É isso mesmo. baixa o app no celular, começa a utilizar, ou no navegador, vai na biblioteca da sua cidade. Se você não tem celular, não tem acesso, vai na biblioteca. Em algum lugar você vai ter acesso ao ChatGPT. Testa, né? Então, Depois assim, você é o nunca mais mínimo. vai sair É o dele. mínimo, você nunca mais. Eu vou até citar um exemplo aqui, né? Minha filha, ela trabalha com o sucesso do cliente. E aí, ela... Mãe, eu tô começando a usar o ChatGPT para fazer as respostas no tom de voz que eu tenho que usar com cada cliente. Porque... Ótimo. e as vendas, gente, elas geram outra Outra a dinâmica, comunicação, É. ela gera outra dinâmica. Então, assim, o resultado também vai variar muito, e a aplicação e tudo mais. A questão do tom de voz, para cada material, para cada área, o professor, ele tem um estilo de comunicação. A inteligência artificial vai aprender o estilo de comunicação de cada professor. Porque a sessão que ele loga é única. Única. E ele vai aprendendo aquele tom de voz daquele professor. Então, é muito engraçado quando você vê Você briga com a IA? Eu Porque eu brigo. brigo, eu também brigo. Eu tenho- brigo, Errou, eu não, faço não é terapia, eu faço aula. Eu falo pra ela, não concordo, por favor, né? Eu falo, tudo bem, você me deu esse Propus de conteúdo, ação da mas IA, né? tá desatualizado, então me dá autores mais atualizados sobre isso. Você estava falando super. sobre carreira, né? De se vai substituir, se não vai. Eu tenho a sensação, queria até Muito bom. abrir esse debate com vocês, de as empresas precisam cada vez mais de produtividade. Uhum. E para a gente produzir o tanto que elas precisam com as ferramentas que a gente tinha antes, a gente não vai conseguir. Então, ela precisava de mais pessoas para produzir aquilo. Eu entendo que quem está estabelecido vai ter uma migração de formato de trabalho, mas não é essa questão de vai acabar o emprego. Não é esse o tema. Mas as pessoas que estão lá precisam se reinventar. Totalmente. Precisam conhecer mais novas ferramentas, porque se elas não conhecerem, aí sim vão ser substituídas. Uhum. Mas eu entendo que em volume, o que vai aumentar é a produtividade. Exatamente. É a quantidade de coisas que uma empresa vai conseguir fazer naquele mês que ela só fazia metade antes, mas ela vai conseguir fazer muito mais. E as pessoas, se elas estiverem adaptadas com... E não é assim, eu conheço, eu já ouvi falar, eu sei vários nomes. Cara, pega a inteligência artificial, vai testar, vai mexer. Vai saber para que ela... como que ela funciona, como que conecta isso com o negócio. Não é só saber teoricamente do negócio, né? Então, acho que, na minha visão, tende a dar uma chacoalhada no mercado para quem não quer se atualizar.
Eu Exatamente. super concordo, mas eu tenho uma visão menos apocalíptica, assim, Aham. e menos... Acho que E não menos é um impacto tão imediatista. grande assim, né? Assim, as coisas vão acontecer ao longo do tempo, né? No meu trabalho, eu olho muitos padrões antigos para Exatamente. achar correlações futuras. E eu tenho um exemplo bom que é o Excel. Uhum. Então, quando o Excel, ele, assim, ganhou as empresas há 20 anos atrás, ele tem, sei lá, uns 30 anos, talvez, ele no começo Por dos aí. anos 90, ali Uhum. com o Lotus Note. Não era assim, quem não aprender Excel não vai ter emprego. Assim, mas à medida que você vai adaptando as atividades que foram fazendo, foi ganhando uma escala de produtividade gigantesca dentro das empresas. Então, acho que naturalmente as pessoas vão embarcar isso no seu dia a dia, porque ela Não vai tem pra chegar, onde o fugir. coleguinha do lado tá fazendo, o colega do Lego faz muito mais rápido, deixa eu ver como você faz. Então, isso Exatamente. naturalmente Isso vai vai dar fazer uma parte do dia a segmentada, né? dia. Se o Aham. cara quiser, às vezes, oportunidades diferenciadas, talvez ele tenha que estar mais antenado, mas não que o mercado vai acabar, não vai ter... não Vai vai. mudar. Não. Assim, a atividade do dia a dia vai se transformar ali uns 30% do jeito que ele faz hoje, vai ser um pouquinho diferente, mas a tal profissão vai acabar, eventualmente pode acabar em 20 anos, assim. Se você for Mas vão pensar nascer bem, outras. assim, Com um certeza outro outras. exemplo, você lembra da Kodak? Assim, que provavelmente ainda bem a gente Não deve... lembra, não sabe o que é Kodak. Coloca Mas aí era- no Google, Kodak. mas Ou no aquelas ChatGPT. câmeras digitais. Hoje em dia É. todo mundo usa no celular e não foi um negócio assim falando uma hora vai acabar as câmeras. Não, isso foi mudando ao longo do tempo, você vai se adaptando. E o mais Então, legal do case da Kodak é que ela descobriu a câmera digital. Era a patente dela, patente né? A dela. patente Investiu o dela e suficiente. ela não investiu Não o suficiente. Não acreditou. Mas aí, assim, claro que tem aquela... na hora que você faz cenários, tem aquele 0,5% de cenário de Skynet, que aí vai dominar o mundo, que as pessoas vão acabar. Tem Um um Elon Musk pouquinho vai da ser- vida. Bastante, Mas, assim, eu acho que o cenário mais provável é que isso vai ser embarcado tanto no nosso dia a dia, que não vai ser algo meio antes da IA ou pós-IA, assim. Vai ser algo que vai estar... É natural a Vai ser transição. natural, vai ser Mas se natural. vocês fossem dar uma dica para quem está assistindo a gente, e o cara quer começar a saber sobre isso, ele faz um curso? Ele faz uma graduação? Ele Boa fuça? pergunta. É. O que a pessoa precisa fazer para estar bem antenado com isso? Ah. Eu tenho uma visão de mão na massa, mas e do ponto de vista acadêmico? As instituições já estão ensinando o cara a fazer prompt? Olha, todas as matrizes de curso, elas passam por uma atualização. Por exemplo, um curso de ciência da computação. Eu já vou chegar no que ele precisa fazer para começar a questão. Mas os cursos de tecnologia, eles vão ter que passar por esse movimento, porque as necessidades desses profissionais vão mudar. Mas, por exemplo, ele está começando a entender o que é tecnologia, inteligência artificial e essas coisas todas. Ele pode, desde o dia a dia, ele vai entender que no Netflix já tem algoritmos de inteligência Com certeza. artificial oferecendo E de que não é acordo. porque ele usa o Netflix que ele manja de inteligência artificial. Exatamente. Agora, para ele. Exato. Porque todo mundo acha que é superficial, né? Exato. As redes sociais também têm algoritmos que estão ali trabalhando para analisar suas preferências e fazer as ofertas de conteúdo de acordo com os seus interesses. Para além disso, as empresas. Então, está desde a menor instância do conhecimento até aquela prática técnica que ele precisa desenvolver. E nesse sentido, a curiosidade, a gente volta de novo para aquela soft skill da criatividade, da curiosidade, que vai ser muito importante. E não se limitar por conta de ferramentas, né? Desenvolver comunicação, saber demonstrar suas fragilidades, o que eu não sei que eu preciso fazer. Então, no ambiente de trabalho hoje, o que eu vejo muito ainda é um pouco de resistência por parte de alguns profissionais. Na área do Thiago, acho que todo mundo fala que resistência, isso não acontece. Vamos para a sala de aula. Tem mesmo? Não, é muito, que bom. porque... Vou saber, compartilhe. É até pior, para falar bem a verdade, porque o cientista de dados, ele quer ser aquele cientista old school, né? Que faz tudo na mão, que quer fazer aquela programação. Ele sabe matemática a fundo, Esse negócio de entrar ali no chat GPT para falar para ele programar para você, assim, tem gente que tem muita resistência. Verdade. Mas não porque não entende, mas é porque ele quer programar ali. Então, assim... É o mérito.
Em geral, os cientistas que têm trabalhado, né, os engenheiros de IA que têm trabalhado, são pessoas que vêm de tecnologia, que vêm de engenharia de software e são simpatizantes a IA, mas, nossa, não querem entender por dentro como arquitetura de transformers, enfim, de deep learning adversarial, não querem saber disso. Na verdade, o que eles querem Nem eu sei o que é um deep learning adversarial, mas mas tudo, whatever, entendeu? né? Eu tenho não cientistas vai que saber vão tudo, nesse detalhe principalmente pra e é começar. até importante para você saber como tirar melhor disso, né? Não tem na área de produtos de IA, não tem uma só ou algo superficial que você faz que você vai conseguir transformar. Você precisa juntar várias pecinhas para realmente colocar um produto no ar. Então, você precisa conhecer por dentro. Só que é parte só do time. O outro resto que põe tudo para funcionar são gente que tem curiosidade. Então me conta, que eu tô aqui desde que você falou que você tem uma teóloga na sua equipe, qual é a equipe do Thiago hoje e por que ela é tão eclética? Minha equipe sempre foi muito eclética, essa parte de ciência de dados, porque grande parte de quem desemboca nessa profissão são pesquisadores. E aí, para você ser pesquisador, você tem toda uma base de hipóteses, qual que é a hipótese nula, como que eu faço o teste AB, você tem um rigor científico nisso. Então, basicamente, as pessoas que passaram por pesquisa, mestrado, doutorado, elas já têm 80% da base suficiente para ser um cientista de dados. Então, eu já tive desde psicólogo, já tive um PhD em quântica física de teoria das cordas universais. Uau! Assim, não assusta, gente. Não assusta. Eu já tive de tudo. E aí é legal que ali no dia a dia estão tentando resolver o mesmo problema, independente de todo o contexto que tem. E assim, quanto mais diverso você tem na equipe, melhor, mais soluções diferentes as pessoas acabam achando. Então, é um diferencial, assim. Quando você tem pessoas muito iguais que vêm do mesmo jeito, elas vão pensar sempre da mesma forma e fazer sempre do mesmo jeito e fazer sempre os mesmos erros, O que é péssimo, né? O que é péssimo. O que a gente vai falar um pouquinho agora de tecnologias emergentes e o que vocês estão descobrindo, né? O que está sendo utilizado na indústria de educação de vocês. Não precisa dar o segredo da Coca-Cola, senão o chefe de vocês vai matar vocês. Falando em Coca-Cola, ele tem uma Coca-Cola ali. Já ele abre. Quer patrocinar? Exatamente. Se a Coca-Cola quiser patrocinar, pode patrocinar. Tá à vontade. Faz um... igual o cara lá, né, que falou, gente, é água, fica em paz. Então, assim, eu vi hoje, inclusive, né, se fala muito do Elon Musk, como ele tem uma mente voltada para o futuro, a questão... Ele é muito de controvérsia, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha que ele é apocalíptico, tem várias nuances aí dele. Mas hoje eu vi falando sobre humanoides, não sei se vocês estão olhando isso, né? Então, muitos robôs e como os robôs estão sendo estudados, no tanto que você estuda, né, a IA. Então, você vê robôs que começaram muito rupestres, não sei nem como traduzir essa palavra, muito, assim, sei lá, muito limitados, primitivos, isso. E hoje eles estão super sofisticados, então, com muitos testes de robôs já fazendo cafezinho, já fazendo sanduíche. Na China já é uma realidade, né? Atendentes humanoides. Então, pra gente aqui, muita coisa ainda não chegou, mas outros países, né? A gente cita a China porque dominou o mercado tecnológico. Japão e produção, também. Japão. Né? Então, para eles, isso já é muito mais comum. Carros autônomos, humanoides, em todas as aplicações, agro, automotiva, farmacêutica. Então, em todas, a gente já tem certas aplicações nesse sentido, né? Utilizando. Mas aqui a gente não tem essa previsão, né? De quando é que chega. Só que eu vejo muitas dores que um humanoide poderia ajudar. E isso, para mim, é super positivo. E a população precisa se familiarizar com eles. É sério. Porque ele pode ser um frentista, ele pode ser... Mas assim, o frentista é um tema pontual. Porque você tem legislação que precisa ter o frentista para manusear a questão do combustível.
Então, assim, o Brasil precisa de algumas mexidas constitucionais, talvez, ou políticas diferentes, para adequar as movimentações que o mundo vai proporcionar, né? Sim, totalmente. Senão vai ficando apenas o país mesmo do agro e não só do tech, né? Exatamente. Então a gente tem que correr com isso. E como, Agora, como é que tá essa questão da IA, mas nessa questão do que vocês estão descobrindo de diferente hoje, né? em educação. Porque a gente fala, putz, a IA dominou muitas coisas, mas o que realmente dominou, né? Então, é o que eu falei, não precisa contar o segredo da Coca-Cola, senão o teu chefe te mata, mas... Eu já vou, eu só quero puxar o assunto do humanoide. Por um acaso, eu estava numa palestra da chefe de pesquisa da robótica do MIT. Ela tem até um livro e ela tem toda uma teoria de como que vai ser as nossas relações com o humanoide. Ela faz muita correlação com os nossos animais domesticados, né? Então, no começo da história humana... pet. É isso. No começo da história humana, a gente usava muito o cachorro, os animais que estavam com a gente como força de trabalho. Sim, então, um para auxiliador, caçar, né? como auxiliar. E aí, à medida que a gente foi se afeiçoando com eles, a gente trouxe ele para dentro de casa e, de alguma forma, automatizou o trabalho de alguma outra forma. E ela tem essa mesma teoria dos humanoides, que o grande futuro do humanoide não é ser o cara do posto de gasolina, mas ele ser a companhia de pessoas mais velhas, de pessoas que se sentem solitárias. E eles vão ter pets, não talvez humano, mas algum robozinho ali, o Tamagotchi do futuro, sabe? Vai ter que Ela alimentar tem uma da teoria água. nesse sentido. Então, eu acho isso super interessante, quanto que tem outras frentes que a gente pode usar são dores reais, né? E não é só produtividade, é tipo relações mesmo humanas. O quanto né, ele pode consegue... auxiliar as pessoas com necessidades especiais, Exatamente. Então, a pesquisa lá da MIT está indo muito nessa linha. E ela tem um vídeo famoso, até que rodou bastante na internet, daquele robô de, sei lá, de 10 anos atrás, que ele mal andava e caía. Exatamente. E aí, à medida que foi evoluindo, hoje ele faz o rapport, né? Que é tipo, pula. Então, ela é a chefe de pesquisa desse robozinho, desse vídeo, legal. cara. E ela tem essa teoria. É legal, porque assim, a gente fica sempre com um viés negativo da história, né? De que ele vai substituir, de que ele vai... E, na verdade, quem tinha razão nessa história toda foi o criador dos Jetsons. Maravilhoso, previu isso né? em 1970. Gente. Várias das coisas Ele fez que um a download ali, a gente- inexplicável. Cara, Eu tendo a acreditar que é profecia autorrealizável. Então, você acaba gerando aquela imagem na cabeça das pessoas, elas acabam indo correndo atrás daquela imagem, né? Então, acho que foi uma profecia mas autorrealizável. porque ali. assim, os Jetsons devem ter o quê? Uns 80 anos, que ele acho que é da década de 60, por aí. E aí ele já falava de carros voadores, que são os drones que estão saindo Drones. agora, né? Até- Os humanoides que estão acontecendo agora. Então, o cara, há 80 anos... A telemedicina. A telemedicina, né? Eu tô aguardando quero uma ansiosamente a empregada. Eu quero uma A Rose. empregada. Mas indo nessas tecnologias emergentes, agora voltando com a pergunta de como que a gente está embarcando isso, a gente está usando muito, por exemplo, o simulador, então, realidade aumentada dentro dos nossos cursos, né? Então, o aluno hoje, ele, em certos cursos híbridos, ele vai para o laboratório, mas ele treina em simuladores que a gente põe à disposição dele, que ele aprende a usar um microscópio antes de estar dentro de um laboratório, né? Então, que a gente tem top. usado muito nesse sentido, e acho que essa parte de sei que ficou para trás o termo de metaverso, mas foi até a tecnologia ela se estabilizar, né? Então, Sim. hoje você consegue provar uma roupa dentro de um e-commerce sem Sim. precisar ir na loja, né? Então, essas tecnologias aqui vão ficar cada vez mais no nosso dia a dia. Né? É que o metaverso surgiu na educação como algo muito de moda e muito disruptivo, mas ninguém entendeu muito o caro, que era né, e na o que verdade. era Não, ele não tá muito pronto caro. ainda. Qual é a Os caras já estão aplicação, dando né? qual que era a aplicação. um spoiler, ele mas maturava, o né? mundo não tá pronto para entender Não, a a potência do imersão metaverso. do ainda. metaverso, Mas eu falava, gente, o pessoal ficava caçando Pokémon no meio da rua, por que você não pode Pokémon aplicar? Go. Por que você não pode aplicar isso dentro da faculdade, Eu né? cheguei a fazer isso com quase 40 anos, achava divertidíssimo. Isso era
parecia ter uma estratégia comercial muito grande de querer vender espaço no metaverso, né? De querer vender espaço virtual de coisas que são do mundo real. Muito mais no contexto de negócios, de geração de dinheiro. De dinheiro, né? Do que de geração de facilitar alguma coisa, né? Mas, porque assim, tem um nicho gigantesco que está imerso nas telas o dia inteiro, né? Sim. Mas eu acho que estamos longe ainda de ter uma realidade... E aí, vamos falar um pouquinho de carreira, né? Já que a gente está falando de tudo isso e como esses meninos têm que estudar e o que eles têm que estudar, né? Então, a Ju é de tecnologia, eu fiz publicidade e fiz mestrado em semiótica. Coloca lá no Google o que é semiótica, que é uma parada muito sinistra para explicar. Mas, e hoje eu sou uma estudante de IA fervorosa. Então, não como você, óbvio, porque eu fiz publicidade, mas eu sou aqui uma usuária de IA muito avançada, vamos dizer assim, fazer uma né? brincadeira, né? Conforme disse o narrador, não como você, não como sua tia. Exatamente. Então, assim, não utilizo da mesma forma que você nos cálculos, mas a gente faz aplicação para os negócios, né? Então, hoje aqui na EducPay, a gente traz conteúdos com muita sofisticação com IA, né? Então, a gente produz os avatares e não é só o que vocês colocaram, né? Não é só trazer um prompt que ele vai trazer uma coisa legal. Não é. Tem que Então, estudar a muito, gente tem que entender. Não estuda é fácil, muito. ele é bom. Mas assim, não é assim, você não vai ter trabalho nenhum. Vai ter um monte de trabalho. Para ficar bom, vai ter trabalho, vai ter que ajustar, né? Para vídeos que a gente faz de criação de educação corporativa e tudo mais, a gente às vezes tem 5 IAs para um vídeo ficar muito bom e um vídeo de 5 minutos. Então, e tem que ter um humano assistindo aquilo, né? Falando, putz, isso ficou bom, isso não ficou bom. Então, não é só colocar e ela cuspir, né? Mas a gente está vendo outras carreiras, né? Então, vocês que estão dentro desse mundo e estudando tudo isso, qual é o futuro dessas carreiras? A gente está falando em cibersegurança, a gente está falando em ética, a gente está falando no que mais, né? Se puder dar um contexto do que vocês veem de possibilidades, no curto e médio prazo, talvez, mas também o que essas pessoas precisam, qual caminho elas precisam trilhar para chegar nessas posições. Perfeito. Né? Eu vou até seguir na linha que o Thiago trouxe, que o time dele é muito diverso, né? E que nem todas as pessoas têm que ter formação em tecnologia para poder atuar. E, nesse sentido, elas não têm que ter formação inicial em tecnologia, mas quando você fala de inteligência artificial, você vai lidar com linguagens de programação, né, com softwares e linguagens que vão te ajudar nessa parte estatística. Então, a pessoa precisa desenvolver muito bem a lógica, aprender conceitos profundos de matemática, estatística, porque os algoritmos de machine learning, deep learning e todas as técnicas exigem essa premissa. E isso é muito claro que a pessoa tem que desenvolver. Agora, linguagens de programação, Python, linguagem R para cálculos, estatísticas e tudo mais. O Thiago vai até trazer outros exemplos depois, mas isso é o básico do básico. Mas é um básico para o cara ser avançado na carreira. Mas ele consegue fazer atividades... Por exemplo, se ele manjar de mexer numa ferramenta específica, ele faz aquele job específico. Totalmente. Mas não é uma coisa que vai dar projeção de carreira para ele sem que ele tenha essas bases, né? Aí a gente tem um universo de possibilidades. Então, por exemplo, para automações, né? Para trazer cada vez mais as automações para dentro da realidade do ambiente de trabalho. Existem ferramentas que vão... É processo, é automatizável. É processo, dá para implementar algo... Por exemplo, um Copilot, que você pode automatizar aquele determinado processo. Isso falando bem no micro, né? E aí a gente consegue expandir isso tudo. Então, é processo, é automatizável, vai ter IA. Vai ter IA, legal, seja para análise preditiva, seja para previsão, para previsão de cenários, seja para aprofundar determinados estudos, para trazer análises e correlações, por exemplo, para todo tipo de área, né? Automotiva, tanto em sensores para identificar o nível de funcionamento que aquela peça, aquele carro, a vida útil, agora está na hora, né? A partir dos dados advindos dos sensores, quanto para tomar a decisão de, poxa,
está na hora de evacuar uma cidade, porque comparando os dados de histórico e os dados que a gente tem agora, a gente vai ter que evacuar toda uma área por conta de uma... Do furacão Milton, por exemplo. Exatamente, de um fenômeno meteorológico. Então, são muitas aplicações. Até mesmo, né, vamos agora para uma área de um nível de dificuldade alto também, mas que requer mais criatividade, por exemplo, o marketing. Exatamente. Né? Mudando totalmente, o olhar, né? Então, a pessoa do marketing, ela vai precisar dominar as ferramentas conversacionais, né? Melhorar a sua capacidade de comunicação, ela vai precisar saber as técnicas de storytelling cada vez mais, exatamente, né? Para poder usar tanto técnicas que a gente já tinha, mas aplicando isso tudo na inteligência artificial. Então, é muito rico, é um ambiente muito legal. Para aprender, gente, eu vou falar rapidinho, porque a gente tem muita coisa para falar, então eu quero dar algumas dicas aqui. Vai em qualquer instituição de ensino, né, que você tenha acesso, sempre vai ter um curso gratuito de porta de entrada. Você pode achar. Outras áreas, outras redes, como, por exemplo, o LinkedIn, tem curso lá livre para você fazer. Na EducPay também. Na EducPay também. Isso. Na EducPay já tem, né? Já tem. E as parcerias que estão dentro da EducPay, que oferecem isso tudo, né? Então, a gente vê tanto as videoaulas, né, com avatares, que a EducPay oferece, que a gente já está implementando no nosso dia a dia, né? Quanto outras ferramentas de inteligência artificial. Então, é um vasto campo, é um universo, né? Que a gente tem em mãos aí para explorar. E você, Thiago? Usar meu poder de futurologia. Seu poder... o seu é bem embasado em cálculos probabilísticos. Na página 32 ali tá coisa do futuro. Ali. Tem um algoritmo. Assim, eu acho que tem um curto, médio e longo prazo, né? Acho que no curto prazo, e dependendo até de que tipo de carreira você quer seguir, se quer para grandes empresas, se vai ser um profissional liberal, acho que cada um tem suas especificidades, né? Mas assim, eu acho que o principal é ser uma pessoa analítica, é desenvolver essa parte de conseguir trabalhar com dados. Isso é muito subjetivo, né? Quem está no começo de carreira, que quer trabalhar com dados? O que é trabalhar com dados, exatamente. É saber fazer matemática, é um negócio que você vai aprender. Não existe hoje um curso falando o que é tomar decisão com base em dados. É algo que você vai desenvolvendo ao longo da sua experiência, mas como que você tem o pré-requisito disso? É ter uma visão analítica, uma visão sistemática, de quebrar o problema em partes, de juntar ele. Então, acho que esse é o principal ponto. Então, como que você desenvolve essa capacidade analítica, mas isso acho que é mais para o curto e médio prazo, né? Porque no longo prazo, o que eu acho? Nos últimos 100 anos, a gente desenvolveu muito um mercado de conhecimento, né? O knowledge marketing. Então, quem que ganha mais são as pessoas que estudaram, que têm conhecimento, que são grandes engenheiros, é o cara lá, o CFO de financeiro que super se especializou. Eu acho que cada vez mais a IA ela vai se desenvolver para suprir esse gap especialista, e pessoas cada vez mais generalistas é o que vai ser necessário. E acho que vai ser um mercado mais de relação humana. Então, aquelas pessoas que conseguem se relacionar melhor ou que tenham mais empatia são as pessoas que vão se destacar. Então, um médico não vai ser mais aquele médico que vai achar o diagnóstico preciso. Cara, a IA vai chegar nisso com os exames. Vai ser aquele médico que vai chegar no consultório e falar, olha, como você vai falar com sua família para você dar o diagnóstico? O advogado, putz, não vai ser aquele cara que consegue ler super jurisprudência para montar uma defesa. Vai ser aquele cara que vai preparar uma testemunha para fazer a audiência. Então, eu acho que no médio a longo prazo, o trabalho, o mercado de trabalho ele vai mudar de um mercado de trabalho de conhecimento para um mercado de relações pessoais. Então, nessa linha, eu acho que procurar desenvolver os soft skills é super importante. Então, o Thiago acaba de mudar a era, porque a gente tem eras, né? A era da indústria, né? Com a Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial vem a gestão do conhecimento. E agora, Thiago profetizou a nova era do relacionamento. Eu já ouvi bastante gente que tem estudado sobre isso, o quanto
a gente está shiftando o nosso modelo assim, isso aí, de novo, médio e longo Mentalidade. prazo, né? No curto prazo, Uhum. sim, a gente ainda tem Um um caminho. caminho para subir e quem tiver essas habilidades analíticas realmente ainda tem um grande diferencial dentro do mercado. Então, o que eu sempre falo, a IA, ela vai tirar, não é o trabalho burro, mas é o trabalho repetitivo ou de uma produtividade em grande quantidade que demorava para fazer, né? Então, quanto tempo um advogado demorava para fazer uma peça, analisando todos os cenários, pensando nas prerrogativas? Então, isso vai dar velocidade para a coisa. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a ansiedade pela busca, pela resolução de problemas num formato mais rápido. Então, psicólogos vão ter bastante e vão ganhar ainda muito dinheiro sobre saúde mental. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que essa geração Z, né, vai ser protagonista nessa nova era, né? Porque eu já tô velhinha, gente. Talvez esse futuro Eu tô todo, né? Você tá. Ó, meus Eu cabelos ainda brancos aqui não. já. Os meus também nunca serão brancos na vida. E aí, assim, como que essa geração Z, ela vai continuar, né? Então, ela vai continuar esse exercício nosso de futurologia. Na verdade, ela já está carregando piano, né? Nessa questão de levar, mas já tem vindo novas gerações aí que já estão se preparando com uma bagagem muito maior de vivência, não só de estudo, né? Mas a vivência. A turma que está nascendo, os millennials, essa turma aí. A geração alfa agora. A geração alfa, principalmente, já traz isso com muita vivência, com muita naturalidade, né? Mas o que a gente ouve muito, principalmente dos RHs, é que a geração Z e a geração alfa, eles conhecem muito de tecnologia como usuários de tecnologia. Sim. Mas você põe o Excel na frente do garoto, ele fala, não sei Uma ainda administrar isso, entendeu? A gente já tem a solução IA conversacional. Me traz. O que é uma IA XZPTO. conversacional? Conta aí pra gente. Tudo é o conceito, na verdade, né? Que a gente pode falar. Tudo que eu solicito para essa inteligência artificial e ela me gera um código, eu posso fazer com linhas de comando, conversacionais, como se eu estivesse conversando ali. Então, essa é a ideia de forma geral. Mas eu posso gerar códigos, eu posso gerar automações de processos, eu posso gerar qualquer tipo de texto, eu posso fazer qualquer coisa solicitando. Então, esse conceito de solicitar a partir de uma comunicação, isso falando na visão do usuário, ela é a IA conversacional, né? É igual que tem no... Posso até Por dar uma favor. polemizada No aqui? Excel tem isso. Ih, por polêmica! Tem Não é isso no polêmica, Excel, né? mas indo Tem, nessa agora já linha, está bastante uma coisa que eu tenho certeza implementado. que eu também li um livro, esqueci o nome do livro agora, mas o que o cara ele projeta que até então ele escreveu esse livro antes do ChatGPT, né? A gente não tinha capacidade de processamento e modelos muito bons para entender o usuário, né? E assim, o cara do Nordeste ele fala diferente do cara do Sul. O não sotaque certeza. diferenciado. tem a sua regionalidade e tal, mas a gente está evoluindo e o GPT ele lançou um modelo de conversação nas últimas 2 semanas que ele acerta no ato, assim, regionalidade. Incrível. E o que ele disse há 3 anos atrás? Que tudo vai ser conversação. Então, o site que você entra hoje, que tem o menuzinho, isso vai deixar de existir. Você vai chegar, vai falar, eu quero pagar minha conta do banco. Isso já vai acontecer automaticamente. E digo mais, essa geração alfa, ela vai aposentar o teclado e o mouse. Com certeza. Não haverá teclados e mouse nas próximas décadas, porque você não vai precisar. Qual que é o sentido de você ficar descendo tela com o mouse? Você vai falar o que você vai querer falar. Nós Já tem muita coisa estamos- mexendo com o próprio olho onde você vai, ele já tá... Exato. Né? Então, aquele trabalho de datilografia não existe mais, não vai ter teclado no futuro próximo. Caçamba. Nós já estamos mesmo, a um né? nível de pesquisa que a gente estuda a conversão de sinais né, do nosso pensamento mesmo, do nosso raciocínio, de sinais vitais para a conversão dialógica. Então, hoje Trabalhou a numa gente empresa tem... que tinha isso, né, Eric? Já Então, no pulso. É isso, com pulsos, né? Então, a gente já codifica e decodifica esse tipo de sinal. Agora, a gente tem que comprovar que a gente consegue fazer essa transmissão a partir do pensamento mesmo. Nossa, É, ela vai... pô, se você for Nossa, ver que os- medo, é punk, imagina. mas se Os eu existe. começar a ler IoTs, meu pensamento. ele já pega bastante informação Sim.
que o seu corpo emite, naturalmente. Se você ficou feliz, se você ficou triste, se você ficou empolgado, já tem um monte de coisa que até As mensagens. a leitura da íris. da íris também, isso já funciona. Sim. Se ela tá se a pupila fica dilatada, se não fica, você já consegue pegar. Agora, o que vai ser bacana é você conseguir, talvez através do tipo Neuralink que tem aí já estudos Neuralink. avançados, você já consegue mandar o sinal e a IoT reproduzir alguma coisa. Então, assim, eu penso que isso ainda demora, né, para a gente atingir esse nível de maturidade, mas voltando aí para o que a gente tem, que geração alfa vai utilizar, né, o Thiago deu um exemplo ótimo, vai acabar mouse e teclado. A gente vai falar para... Hoje a gente já vê as crianças, Alexa, faz tal coisa. Exatamente. Né? Siri, não sei o quê. Vou te falar que eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu não sei se é a minha dicção... Ela serve ela para não dar entende o muito. tempo. Se eu E peço falar uma bom coisa um dia. pouquinho diferente do que ela está acostumada, ela... A gente Vamos chora de rir pensar do nessa- Eric com a Alexa. Vamos pensar nessa realidade de trabalho. O que vai acontecer? Eles vão chegar em termos de solução, vão mandar, né? Vão pedir para essa inteligência criar. E eles vão avaliar. Realmente, isso cabe, isso não cabe. Isso daqui é aplicável, isso não é. O impacto vai estar lá, tudo descrito, né? Então, eles já pertencem a esse universo. A gente já tem que educar essa galera para isso. É verdade. Para tomar decisões humanas com dados que essa infraestrutura tecnológica toda. Mas isso é bem a longo E a prazo. gente tem algumas questões de ética hoje, moral, segurança, né? Que toda essa IA também está aprendendo e ela possui vieses, né? Total. Como Né? possui Então, vieses. assim, como eu converso com a minha IA todos os dias, brigo com ela, falo, não ficou bom, faz de novo, tal. Então, ela entende os meus vieses e vai me trazendo informações de um jeito que eu gostaria que eu não puxasse a orelha dela de novo, né? E aí, esses dias, o Eric estava fazendo até uma pergunta no ChatGPT, ele falou, não é isso. Ela falou, nossa, me desculpe, Tá desatualizado. você estava desatualizada. Eu falei Me pra ela, tá errado isso aí. E aí, É assim, melhor, hein? essas coisas a gente vai aprendendo, não é só pegar o prompt e... Ela cospe coisas, porque ela tá aprendendo com todo mundo, né? O mundo E inteiro tá colocando isso, informações, Deixa eu né? dar um dado até para ficar isso mais claro. Ela foi treinada, né, os principais modelos com o que tem disponível na internet. E o conteúdo produzido nosso na internet até então é 95% americano e 5% outros Países. Então, Tem vieses? imagina, Sim. aquele vieses. americano médio e o jeito que ele pensa, o jeito que ele escreve, o jeito que ele cria, é o que a gente está disseminando para o mundo inteiro, né? Então tem um viés muito grande que Uma cultura, né? se acaba acabando com as culturas, o jeito que a gente se relaciona. Então, você acha engraçado o GPT? É um jeito que um americano fala com o outro. verdade. Ele fala daquela forma. Então, Fala. você vai acabar se adaptando a isso de alguma forma. Então, tem assim, tomar muito cuidado com a saída, com os vieses, o jeito que ele, por exemplo, conta história, porque são as histórias do jeito que um americano em algum lugar escreveu e que a IA foi treinada daquela forma, né? Então, será que a história de um país na África é exatamente do jeito que o GPT escreve? Então, assim, tem uma preocupação muito grande e o quanto novos conteúdos, né, que a gente vai criar a partir de agora com essas tecnologias, o quanto ela está convergindo para o mesmo linha de pensamento, né? Ao mesmo tempo que, num contraponto, a gente pode imaginar que outras agora, outros mundos, né, estão colocando informações no ChatGPT Perfeito. que também vai modificar a cultura original do ChatGPT. Então, a gente está colocando a nossa história, a Agora é história a do velocidade. Brasil. Quem coloca mais né? inteligência artificial Então- rápido para viralizar é onde está o dinheiro, mas tá longe de ser o que tem de mais evoluído ainda. Tá tudo em desenvolvimento. Mas né? o que eu ia colocar essa questão da ética e dos vieses é que, por exemplo, a gente fala dos carros autônomos, e isso eu falei no outro podcast, inclusive, quem você decide matar, né? A criança, a velhinha ou a grávida, né? Tem sempre essa questão
da Gente, pode ser nenhum dos automação. três. É, Então, o certo é não exatamente. decidir nada Ele disso. tem que voar. O O certo é ele parar, né? Para e voa. O certo é ele parar, Ele né? podia capotar, passar por cima dos três e parar no piloto. Exatamente. Vai desenvolver um Retinho, negócio assim. Então, assim, não tem uma resposta definitiva, mas a resposta certa é freia o carro, pelo amor de Então, Deus. mas aí tem muito a ver com o que o Thiago comentou. Você tem limitações tecnológicas que o freio, às vezes, dependia de uma certa velocidade de transmissão de dado para isso acontecer tão rápido. No 4G, isso não era tão possível. No 5G, a velocidade de transmissão é muito maior, você consegue ter domínio maior sobre as operações que você faz à distância. Então, e até o comando e reação. Então, eu acho que muita coisa vai continuar evoluindo com base também no que existe disponível de tecnologia que permita isso, né? Mas assim, existe já tecnologia para carro autônomo, para drone que faz a entrega, mas por que que isso não está tão disponível? Por causa de regulação. Imagine que vai lá e atropela um dos três. Não vou escolher Tá você, bom, vai escolher um tá dos bom, três. beleza. De quem que é a responsabilidade? Do dono do carro, do dono do Exatamente. veículo O- ou que a pessoa que fez o programou, software, é. entendeu? Exatamente. Então, assim, a questão de liability, né, de responsabilidade e regulação, ainda está passos atrás de onde a tecnologia pode chegar. A gente podia ter um monte de drone voando hoje fazendo entrega dentro de São Paulo, mas não tem que se o Existem drone cair na regras cabeça de alguém. tráfego, Quem que vai de ser o circulação. responsável? E eu acho que E mais nasce longe uma do que profissão hoje que está sendo muito discutida, que é direito digital, né? É. Então, tudo isso vai ter que ser regulado, igual está se regulando várias coisas, mas o direito digital vai ter que existir para dizer, alguém tem que ser responsável por Não, essas pior coisas. que assim, o direito ele acaba E as chegando mais rápido do que a correlações e ética. limitação, né, entre o que é digital, o que é civil, o que é Exatamente, Tem criminal. muito para desenvolver e do ponto de vista da ética, as coisas já estão em produção nos seus modelos iniciais, beta, modelo teste, tem um monte de gente fazendo uso de IA, Sim. por exemplo, IA ou várias novas ferramentas, mas não tem ética nenhuma. Às vezes a gente se depara com cenários na política, no marketing, tem um monte de coisa que não tem ética nenhuma, mas já está rodando. Com Sim. certeza. Um dia eles vão criar um código, mas Por enquanto, rodando tá terra fácil. de ninguém. Exato. Mas é isso, gente. Então, assim, estamos chegando pro final. Papo já. nerd pra caramba Pois hoje. Papo Foi nerd. tão legal. Mas foi muito bom. Então, assim, estamos falando de futuro, estamos falando do futuro agora, né? Então, se você não conhece essas ferramentas que a gente falou aqui, baixa o ChatGPT, começa a navegar. Se você tiver possibilidade de pagar o ChatGPT, acho que é $20, né? Coisa de R$100 por mês, você já consegue ter mais, anexar coisas, cuidado com o que se anexa lá também, porque esses dados estão transitando pela rede. Então, assim, vai buscar esse novo momento, né? Essa nova forma de fazer as coisas, porque o ano que vem, que é 2025, tudo isso vai estar muito mais avançado do que a gente está conversando hoje, em outubro de 24. É melhor você conhecer um pouco agora do que querer conhecer tudo depois do Sim. acumulado, porque é uma thread, Vai né? implementando na sua vida aos poucos. E a gente disse tudo isso aqui. A gente falou de não só você fazer parte desse mundo de tecnologia, estudando tecnologia, mas todas as áreas vão e já utilizam algum tipo de inteligência artificial no seu dia a dia. Seja a área do direito, da engenharia, do design gráfico, do marketing. Então, assim, não é uma coisa estanque para quem estuda tecnologia. Também é. Então, faça parte desse novo futuro, porque não quer dizer que você não vai ser substituído, mas você vai ser substituído porque você não sabe usar. Então, essa é um resumo grande do que a gente conversou por aqui. Então, para a gente terminando, Thiago, faz as suas considerações finais e dá um alô para quem está olhando aqui para a gente, fala com a câmera ali, fala, cara, se você estiver estudando, faz isso, faz aquilo. Olha, eu vou terminar citando alguém que eu admiro muito, que é o Silvio Meira, que ele fala, né, que a gente ainda está na idade da pedra da IA. Assim, o que vai vir nos próximos anos é algo que a gente nem imagina. A velocidade que a gente está criando, a velocidade de investimento nos últimos meses e anos que estão sendo colocados praticamente está sugando todo o capital mundial. Então, Com certeza. assim, a gente pode
não sabemos o que está por vir, né? Eu acho que a grande dica aqui para todo mundo é se atualize, vá atrás, seja curioso do que está acontecendo. Também não precisa ser, né, um super nerd de ler todas as newsletters, ver todos os podcasts, ver sim esse podcast aqui, que esse é importante. Com certeza, continue vendo aqui o podcast do DucPay. Mas, assim, acho que vale a pena, foi o que você falou, né? É se jogar, testar, ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Não precisa também ser super detalhista, olhar os papers acadêmicos que saem diariamente, mas sim, você precisa saber o que está acontecendo, né? Acho que esse é o principal ponto. E é isso, seja curioso, acho que esse é um principal soft skill dos próximos anos. E além da era do relacionamento que a gente brincou aqui, que você criou, mas muito mais de um olhar e uma preocupação para o meio ambiente, né? Porque a gente vai precisar de energia elétrica para fazer tudo isso, vai precisar de água para fazer tudo isso. E nos podcasts daqui para frente a gente vai falar um pouco de ESG, o que a gente vai... Qual a nossa preocupação da geração Z e Alpha que vai ficar aqui para não ficar sem luz e não ficar sem água, o que a gente precisa fazer. E também, Thiago, como esse menino... esse cara que está na facul, que assiste a gente aqui, tem esse olhar para soft skills que os RHs tanto pedem. Então, conheça, seja curioso, criativo, a felicidade no trabalho é importante, você ter o relacionamento interpessoal, saber negociar, isso ainda a IA não faz. E, Ju, seu alô aí para a galera. O meu alô vai ser um pouco direcionado. Então vamos lá. Professores. Professores, boa. Utilizem inteligência artificial sem medo. Utilizem e façam uso da inteligência artificial, se acostumem tanto para a parte escrita, estudem, validem, porque ele aprende com vocês que fazem pesquisa. Então, vamos contribuir para essa formação da IA também, por favor. Outro ponto, né? A gente gosta muito que o professor ele aplique. O mercado requer práticas. Então, fora de Brasil, a gente já tem uma realidade que os professores e as instituições já contratam as ferramentas de inteligência artificial para as partes mais massivas, teóricas e tudo mais, e deixa o professor com a prática, com tete a tete. Então, vamos começar a pensar nessas possibilidades de usar a sua imagem, o seu avatar. Exatamente. Nas partes de aula mais teórica, que você fala, nossa, eu vou ficar 1 hora falando, coloca IA para fazer. E vai aplicar com seus alunos. Essa geração Z, essa geração alfa vai precisar de mais. Exatamente. E eles buscam, né? Então, assim, o professor está falando, ele fala, professor, o ChatGPT disse diferente do que você está dizendo. O professor tem que usar aquilo que ele traz de experiência, de vivência, né? O básico. O pulo do gato, é o que eu falo sempre. O professor é o que vai dar o pulo do gato, seja na área do negócio, seja na área que o aluno se destaque. Então, a gente continua sendo esse ser humano brilhante e vai continuar sendo esse ser humano brilhante, né? Sim. Eric, o Muito seu bom. tchau. Bom, para você que acompanha a gente sempre no finalzinho a gente fala para você baixar o aplicativo da EducPay. Lá você consegue cursos com desconto. Tem curso de IA lá. A informação, tem curso de inteligência artificial. Você tem conteúdo de graça e tem conteúdo que você consegue com muito desconto. A gente só faz isso aqui para impactar positivamente você. Então, se você entende que você foi impactado e que gostou, compartilha, manda esse podcast para as pessoas que estão perto de você. Fala para as pessoas baixarem o aplicativo, porque tudo isso é para vocês. E não parem de estudar. Independente se você vai fazer uma formação curta, uma formação longa, uma graduação, uma pós, um curso livre, não para de estudar. Porque é esse movimento que vai trazer você para um patamar diferente. Enquanto você estiver estagnado ali nos seus estudos, vai ser muito difícil de você mudar de patamar na sua vida pessoal. Que, através do que você faz para a empresa ou que você faz para ganhar dinheiro, você acaba moldando o seu orçamento, o seu dia a dia. Então, se você quer mudança no seu bolso, comece a colocar em prática as coisas que você está estudando, que você vai ver resultados diferentes. Isso mesmo. Então, ó, galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da EducPay. Hoje, dia 11 de outubro, batemos a marca de 100 mil pessoas em 90 dias que assistiram
a esses podcasts. Então, são muitas pessoas que curtiram, compartilharam, comentaram. E esse podcast, esse conhecimento todo que a gente teve aqui com o Eric, com a Ju, com o Thiago, vai para muita gente. Então, assim, espalha. Isso é conhecimento e conhecimento não tem preço. Então, isso é valor para sua vida. Muito bom. Muito obrigada a vocês, Thiago. Excelente. Vai ter bis, com certeza. Ju, vai ter a terceira vez e cantada de música aqui. Eric, obrigada sempre pela parceria. E você que está assistindo a gente, fica com Deus e não deixa de se inscrever no canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.